Coisa certa e certinha sobre isso das mãos dos pretos era o que ele sabia, que Deus acabava de fazer os homens e mandava-os tomar banho no lago do céu. Depois do banho, as pessoas ficavam branquinhas. Os pretos, como foram feitos de madrugada e a essa hora a água do lago estivesse muito fria, só tinham molhado as palmas das mãos e dos pés, antes de se vestirem e virem para o mundo. Alô pensantes, Galco aqui. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao último vídeo de contos do Clube do Conto Vega desse mês de abril. É o último vídeo de contos, porque o vídeo de encerramento desse projeto, o último vídeo real oficial do Clube do Conto Vega, vai sair amanhã, dia 30, às 19 horas. O link, inclusive, já está disponível, o vídeo cai em modo de estreia. Maílson, eu e alguns dos nossos convidados estaremos ao vivo no chat do vídeo para comentar ele com vocês. Nesse vídeo, a gente vai anunciar algumas novidades do canal aqui do YouTube para os próximos meses, começando já em maio, e também um sorteio que vai acontecer lá no Instagram de um livro de microcontos. Então depois você passa lá para poder conferir. E aí você aproveita para se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu, dar like no vídeo se você gostar desse material, compartilhar com amigos, colegas, professores, com a sua comunidade e deixar aqui nos comentários o que você achou dessa discussão, tanto do tema que eu vou trazer, como do conto. E eu preciso dizer que é um tema e um conto aparentemente simples, mas bastante complexos e pesados. A gente vai trabalhar hoje o conto A Mão dos Pretos, do autor moçambicano Bernardo Romuanga. Não sei se eu pronunciei certo, mas eu vou entender que é Romuanga. O Bernardo ele publicou esse vídeo na década de 60. Eu vi algumas divergências que dizem que o livro saiu em 1960 ou em 1964. Como mais de uma das fontes que eu pesquisei atestam o ano de 64 como ano de publicação, é esse que eu vou considerar. Então foi na década de 60. E é preciso, assim como outros contos que nós lemos e discutimos aqui no Clube do Conto Vega, que a gente contextualize esse conto social e historicamente. Porque é assim que ele ganha mais sentido. Então a gente está falando de um país africano, Moçambique, que foi colônia portuguesa por muito tempo e só recentemente conseguiu a independência. Então você vai lembrar, né, do processo de colonização, imperialismo, países europeus que dominavam países africanos e sul-americanos, impondo nesses países não só a sua língua, né, mas também a sua cultura, aliás, através da imposição da língua, suas culturas, políticas, lógicas, discriminações, preconceitos e explorações. Não foi diferente em Moçambique. Então, nós temos um país africano dominado por Portugal durante esse período, e em 1962, 2 anos antes da publicação do livro Nós Matamos o Cão Tinhoso, do Bernardo, em que o conto de hoje foi publicado, nós temos o surgimento da Frelimo, a Frente de Libertação Moçambicana, que vai combater, de maneira inclusive bem radical, a exploração portuguesa naquele país africano. E em 1975, depois de muita tortura, de muita guerra, nós temos finalmente a libertação moçambicana, né, a independência. Então é uma independência muito, muito recente comparada a outros países do mundo. E essa exploração colonial e imperialista, estão impregnadas na escrita do Bernardo e também nesse conto A Mão dos Pretos. Em outros contos desse livro, né, Nós Matamos o Cão Tinhoso, ele chega a abordar o período de tortura pelo qual passam os moçambicanos no combate ao imperialismo e ao colonialismo português. Bom, esse é o cenário e é importante que a gente tenha ele em mente para compreender alguns sentidos que o conto traz que podem passar desapercebidos por nós, né, ou despercebidos. Antes de tudo, eu queria compartilhar com vocês como que essa história chegou até mim, né? Por que eu me interessei pelo conto A Mão dos Pretos? Claro, ele foi indicação de alguns de vocês lá no Instagram do Ser Linguagem, mas eu já imaginava que eu incluía na lista, porque em 2017, durante a Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP, numa mesa que aconteceu numa tenda aberta com Lázaro Ramos e discutia o livro dele Na Minha Pele,
inclusive quem resenha ele no Instagram, levantou-se uma senhora da plateia, quando abriu-se a palavra para a plateia, ela se levantou, ela estava bem próxima a mim, eu fiz aquelas stories nesse momento, lá no Ser Linguagem, bem no começo do blog. Ela levantou uma senhora dos seus 75 anos, eu acho, e o nome dela era Diva Guimarães. Diva Guimarães, depois dessa fala, ganhou as manchetes de todos os principais jornais do país. Teve um encontro com a escritora Conceição Evaristo e fez não só o Lázaro Ramos, mas toda a plateia chorar. Diva Guimarães, moradora do Paraná, levantou-se e falou sobre o racismo em sua vivência. E foi quando ela falou que, quando ela era pequena, tinham explicado para ela que as mãos dos pretos eram brancas porque os pretos são preguiçosos. Porque quando Deus criou os homens e pediu para que eles se lavassem no rio Jordão, os pretos foram os últimos a chegarem ao rio e, com preguiça de tomar banho, lavaram apenas as palmas das mãos e as solas dos pés. Daí essas partes serem brancas em detrimento do restante do corpo. E eu fiquei impactado. Como não ficar? Uma senhora dos seus 75 anos contando que cresceu enquanto criança, imaginando que os pretos eram pretos por culpa deles. Lázaro Ramos chorou, eu chorei. Quem não chorou nesse momento? Quem não ouve barbaridades como essa em atos de preconceito e discriminação e crimes de ódio? Então, o conto A Mão dos Pretos, ele ressuscita, ele faz ressurgir essa discussão do racismo e do racismo estrutural de uma maneira muito cortante. Nós temos, resumindo o conto, uma criança ou um adolescente, né? Imagine que esteja ali nos seus 13, 14 anos, curioso, como todo mundo nessa faixa etária, que se pergunta por que de fato a mão dos pretos é branca, assim como a sola dos pés, se todo o corpo é preto. E ele vai perguntando para várias pessoas de sobrevivência a resposta para esse grande enigma. E nós temos em cada uma das personagens que é citada no conto, uma visão pejorativa, inclusive, de uma resposta para essa pergunta. O primeiro a ser mencionado é o professor. O professor que representa a sabedoria, a ciência e que, parodiando talvez um olhar darwinista, vai comparar os negros a animais inferiores. Na sequência, nós temos o padre, a figura da religião, que vai dar a justificativa de que os pretos oravam por suas próprias vidas de maneira até muito egoísta, de mãos postas sempre, de modo que as mãos ficaram brancas. Na sequência, nós temos donadores, que, como o próprio nome deixa antever, vai dar uma justificativa de sofrimento para que os negros tenham as mãos e os pés brancos, que envolve escravidão, servidão. Para donadores, os negros têm as mãos brancas para não sujar a comida dos patrões. Na sequência, o senhor Antunes, que é da Coca-Cola, o que representa muito o imperialismo nessa cultura, vai dar uma justificativa fabril para que as mãos e os pés sejam brancos. Segundo o senhor Antunes, Deus, enquanto estava fabricando os negros, não tinha espaço perto de um abrasivo e por isso pendura eles na chaminé. E aí eles ficam sujos de carvão. Não é interessante observar como que o senhor Antunes da Coca-Cola, imperialista, fabril, vai dar uma justificativa também fabril e também econômica, coisificando o ser humano e coisificando o negro, dando a ele a justificativa justamente de que eles, no momento de fabricação, passaram por um erro. Na sequência, nós temos o senhor Frias, que ouve essa explicação do senhor Antunes, acha ela absurda e vai dizer para o menino a sua versão da história. O senhor Frias, que também vai dar uma justificativa que envolve baixas temperaturas. Para o senhor Frias, os homens negros, as pessoas negras foram feitas por Deus durante a madrugada. A madrugada, que envolve falta de luz, escuridão, clandestinidade, aquilo que é feito de maneira errada, aquilo que tende a ser feito fora do horário de trabalho. Então, os negros foram feitos nesse período do dia, sem ter o privilégio de serem feitos à luz do dia. E como a água em que Deus banha as pessoas recém-feitas estava fria, eles molharam apenas as palmas das mãos e dos pés e vieram à terra. Na sequência,
Gama Estefânia, também dá sua explicação, que remete também aos tempos de escravidão. E por fim nós temos a mãe da criança. A mãe da criança representa a resposta que, apesar de ter influência religiosa, contrasta e confronta todas as outras explicações. Para a mãe do menino, as mãos dos negros são pretas, aliás, são brancas, porque as mãos de todos os seres vivos precisariam ser iguais. Para que o fato de essas mãos serem brancas, serem a mesma cor, sirva de símbolo de igualdade entre as pessoas. Não é que os negros sejam menos ou mais que os brancos, ou que os brancos sejam mais ou menos que os negros. É que todos eles têm a mesma cor de mão e a mesma cor de pé. Para a mãe, então, a cor das mãos ser igual para todos os seres vivos, seres humanos, é um símbolo de igualdade. Deus fez assim para que tudo que é feito pelo homem seja reconhecidamente feito pelo homem. Que Deus não tem a ver com isso. Que não há nenhuma relação de hierarquia entre aqueles ou esses. E ela até fala que os que responderam o menino antes não sabem de nada. Ela se ri do que o menino conta para ela, das justificativas que ele encontrou no meio do caminho. E a mãe aqui tem uma voz cultural muito forte. É como se a África, o saber africano, estivesse dizendo para olhar de fora o que de fato a sabedoria africana diz, que todo mundo é igual, que todos somos iguais perante Deus. E essa justificativa, de novo, apesar de ser religiosa, remete a um sentimento de igualdade ou de equidade que nenhum dos outros discursos conseguiu pôr. Todos eles remetiam à impureza, à preguiça, a erro, a pecado, e somente a mãe teve a sabedoria, o clímax da história, né, o ponto alto da narrativa, de dizer que todos nós somos iguais perante Deus. E isso comove tanto o menino que ele sai para brincar chorando. Então, realmente, é comovente. Bom, feito esse resumo já com comentários analíticos, é importante a gente ir um pouco mais a fundo. E é importante a gente ir um pouco mais a fundo porque a discussão social, especialmente discussões como essas, que são dolorosas para a gente, precisam ser feitas sempre que a gente tem a oportunidade. Por isso, eu vou me basear em 2 estudos que eu vou deixar aqui para vocês, aqui na caixa de descrição, para poder comentar como que esse texto encontra eco em vários outros textos, anteriores inclusive a ele, e não só africanos, mas também brasileiros, aqui no nosso país. Bom, primeiro, para começar, eu preciso dizer que, segundo Figueiredo, em 1998 ele fala isso, o negro como o colonizado é criação da Europa. Antes de ter contato com o branco, o colonizado negro não se sente inferior a nenhuma outra raça. Toda a crise identitária surge da negação dos valores humanos e culturais imposta pela colonização. Então, não fosse a colonização violenta que os países europeus promoveram sobre alguns países africanos, se não todos, e sul-americanos, nós não queríamos os negros com a crise de identidade. Por que minha palma da mão é branca se eu sou todo preto? Será que eu sou inferior? E aí vem as justificativas, eu sou inferior ao branco? E vem essa ideia inculcada na cabeça desses povos por muitos e muitos e muitos tempos. Ao ponto de nós termos isso incrustado em culturas inteiras, incluindo a nossa, que tem também grande parte dela influenciada pela África. E aí pelo continente África. Seguindo mais adiante, nós temos um pesquisador, Loyola, de 2013, que ele faz um estudo de encontrar outros textos que conversem interdiscursivamente ou intertextualmente com o texto de Bernardo Romuana. E ele encontra desde contos populares do folclore até publicações jornalísticas que vão dar suas explicações para a diferença de cor da mão dos pretos para o restante do corpo. E tem uma que me chamou a atenção pela perversidade, publicada em um jornal. Isso saiu como uma matéria jornalística da Gazeta de Piracicaba, em 1895. Esse jornal ele promovia a ascensão do protestantismo aqui no país. Então, era uma visão, na época religiosa, sobre as pessoas negras, mas não só sobre elas, mas também sobre indígenas, sobre povos ciganos, sobre imigrantes, curiosamente sobre povos que sofreram, de alguma forma, com a colonização. Percebem? Essa é a explicação do jornal. E é forte. A origem dos negros no Brasil
A origem dos negros. No Brasil, alguns negros acreditam que siga oeste é a sua origem. Quando Deus formou o primeiro homem, Satanás, movido de inveja, quis também formar um homem de barro. Porém, como tudo que ele toca se faz negro, resolveu Satanás ir lavar o seu homem no Jordão para branquear. Mas à sua chegada, o rio, horrorizado, retirou as suas águas, e o espírito maligno não teve mais tempo que depor o seu homem sobre a areia ainda molhada, e é por isso que as palmas das mãos, as únicas partes com que a criatura de Satanás tocou a água, se fizeram brancas. O demônio, irritado com isto, deu tão grande punhada no rosto do seu homem, que lhe esborrachou o nariz. Daí vem terem os negros o nariz achatado. Agarrou-o depois pelos cabelos para o arrastar após de si, e o calor das suas mãos ardentes encrespou-lhe de tal modo o cabelo que lhe ficou encarrapichado. Esse texto é de 1895. Mas é possível dizer que ele não retrata de alguma forma o fundamento de muita violência de raça que a gente presencia em uns dias de hoje? Esse racismo estruturalmente colocado na cultura reflete-se em piadas e em ofensas como macaco, cor de burro quando foge, denegrir. Não é à toa que o politicamente correto surge no oco da linguagem, na essência, porque é por meio da linguagem que a gente perpetua a cultura, as ideias, as estruturas, os princípios, as políticas. E o conto de Bernardo Ramuana, ao mesmo tempo que é contemporâneo da sua publicação e contextualmente colocado em seu espaço social e histórico, e reflete uma crítica ao imperialismo, ao colonialismo, à exploração de povos por dominação cultural, ideológica, econômica, enfim, inclusive de guerra. Nós também temos um espectro, um eco desse texto aqui no país. Não à toa, com publicações jornalísticas que vão tentar dar resposta a esse fato. Primitivo, de maneira primitiva, inclusive, porque remete à mitologia. O mito surge porque o homem consegue justificar alguma coisa de maneira racional. E aí recorre ao que é irracional para construir essa explicação. Eu dei essa viajada inteira num conto de pouco mais de uma lauda porque é preciso. Porque discussões como essa são necessárias. Porque pessoas pretas ainda são vistas como impuras, como sujas, como pecadoras, como culpadas. E o pior é que não só são vistas, como são colocadas nesse espaço por muitas vezes. E daí a necessidade de a gente falar desse incômodo, tocar essa ferida e não compactuar com posicionamentos, falas racistas. Como diria Angela Davis, não basta ser contra o racismo, é preciso ser antirracista. Não é a primeira vez que essa discussão aparece no nosso canal, certamente não é a última, não será, porque eles não passarão. É isso. Espero que vocês tenham gostado da discussão. Espero que a gente possa continuar aqui no campo de comentários. Amanhã, Maílson e eu estaremos aqui de novo para compartilhar com você, com o chat e com o vídeo, tudo que foi de lindo ao longo dessa experiência maravilhosa do Clube do Conto Velho. A gente se vê.